Hoje eu vou falar de um tema aqui que surgiu aqui num dos comentários no meu Instagram sobre conexão, autoridade, respeito, essas coisas. Gente, é o seguinte, autoridade não tem nada a ver com conexão e com respeito ao seu filho. Se o seu filho está fazendo birra no mercado, se o seu filho está tendo algum momento ali que ele está lidando com as questões emocionais dele, isso não quer dizer que ele está desrespeitando a autoridade. Muito pelo contrário. Quer dizer que ele não está sabendo regular as emoções dele e não tem nada a ver com autoridade. Autoridade os pais têm que ter e eu acho imprescindível isso, pois é o pai que vai decidir sobre o que a criança come ou não, é o pai que vai decidir como vai ou não vai, é o pai que vai decidir os limites que tem que dar ou não. Isso é essencial e primordial. A autoridade dos pais é necessária, é circunstancial e é um lugar que a gente precisa colocar sim. Mas isso não quer dizer que você precisa ser um autoritário. É diferente. Autoridade é diferente de autoritário. Completamente diferente. Autoridade pode ter conexão. Conexão com seu filho. Para o seu filho entender que você é um porto seguro. Que você é um lugar onde ele pode sentar e conversar contigo. Que você é um lugar onde ele pode tranquilamente desabafar. Que você é o lugar que ele pode expor as frustrações e as emoções dele. Porque lembrem-se, nós, seres humanos, pela lógica da psicanálise, a gente precisa pertencer a algo, a gente precisa se sentir pertencente. E o primeiro lugar que a criança vai se sentir pertencente é na família. É no espaço familiar, é no seio familiar. E a criança precisa sentir isso. Se a criança não sente que ela não pertence, que ela não está pertencendo, ou que ela vai buscar o lugar de pertencimento. Isso é nosso, é do ser humano, faz parte de nós. A gente precisa deste lugar de pertencimento. Por isso é que eu estou falando para vocês. Autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. São coisas completamente diferentes. Você pode ser um pai autoritário ou você pode ser um pai que tem autoridade. Isso eu acho essencial, que você tenha autoridade, porque é você quem vai dizer o que é certo e o que é errado, na forma como você acredita, sobre as suas crenças, sobre o que você pensa, sobre a religião, sobre tudo aquilo que você traz contigo, você vai criar valores no seu filho, dizendo como uma autoridade, mostrando exemplos, mostrando que ele tem que respeitar os mais velhos e um monte de outras coisas que eu acredito que aí sim a gente coloca o lugar da autoridade. Autoritarismo é uma coisa completamente diferente. É aquilo que eu abomino, que está fora do que eu acredito de uma educação. Porque o autoritarismo entra na questão de você, se o seu filho está fazendo uma birra no mercado, se o seu filho está tendo um momento de surto, você faz a forceps, você tira ele do lugar, você briga com ele, você grita, você ameaça, você pune, aí a gente entra no lugar de autoritarismo, que não é o lugar que a gente acredita como sendo o melhor lugar. Por quê? Porque quando você cria este lugar, você cria um rompimento, e o seu filho não vai se sentir pertencente ali. E aí a gente começa a criar um monte de coisas. Aí a gente começa a criar filhos que vão se tornar amanhã ou depois esses que a gente está vendo aí nos telejornais da vida, que não sabe respeitar a mulher, que mata a mulher, que agride mulher. Por quê? Porque ele não se sentiu pertencente dentro da família. Ele cria uma raiva e uma questão ali interna dele mesmo, contra ele mesmo, e contra a família, e contra quem o cria, e contra as pessoas. Por quê? Porque ele não soube expressar os seus sentimentos, porque ele não soube liberar as suas emoções, porque ele não soube lidar com o que ele sentia, com o que ele sofria, e aí ele vai buscar o quê? Um pertencimento em algum lugar. E aí, hoje em dia, muitos pais liberam celulares e tablets e tudo mais, e a criança vai encontrar isso aonde? Nesses lugares. E nesses lugares ela vai encontrar pessoas que estão falando o quê? Sobre a mesma língua, sobre o mesmo ponto. E aí ela vai se sentir o quê? Pertencente. E aí é que começa a acontecer as cagadas da vida aí, gente. A gente tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque aí começa a acontecer os equívocos. Ela se sente pertencente num lugar que ela não deveria se sentir pertencente. Por quê? Porque na casa dela, ela não teve o acolhimento. Ela não pôde lidar com as frustrações. Ela não pôde lidar com aquilo que ela sofria, com aquilo que ela sentia. Por quê? Porque ela não foi
ouvida. E ser autoridade não quer dizer que você não vai ouvir o seu filho. Significa, muitas vezes, que você vai ter a última palavra, e que é o que a gente espera. É aquela velha história que eu brinco aqui. E no meu protocolo anti-birra, quem não conhece, me pergunte, que eu deixo o link aqui. Mas no protocolo anti-birra que eu criei, tem uma entrega que eu falo como lidar com a birra na hora do banho ou em qualquer hora. Mas na hora do banho, principalmente. Você é a autoridade ali e você vai continuar sendo a autoridade. Você vai mostrar o caminho para o seu filho. O banho é inegociável. Ele vai tomar o banho, gente. Porque você é a autoridade e você está mostrando para ele. Esse é o limite. Só que a gente precisa ser firme e gentil, que é o que eu sempre falo por aqui. E a autoridade é o quê? Eu vou chegar para ele e vou falar. Eu posso até deixar para ele, bem entre aspas, ele ter o poder da escolha. Eu falo, filho, você quer tomar banho agora ou depois do jantar? Ponto. Eu dei duas opções. Eu não estou negociando o banho. Ah, eu não quero tomar banho. Começa aquele lenga-lenga. Filho, o banho não está em discussão. Você quer tomar banho agora ou depois do jantar? Você quer levar um brinquedo ou sem brinquedo para o banho hoje? Você começa a direcionar a criança acreditar que ela tem uma escolha ali naquele lugar, naquele momento. Mas a grande verdade é que quem é a autoridade, quem está dando limite, quem está dando as rédeas e as regras da situação, somos nós, pais e mães. Então, não vamos confundir autoridade com conexão, autoridade com autoritarismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito que precisamos ser uma autoridade, precisamos ter esta autoridade dentro de casa, porque as crianças precisam entender. Quem é o adulto tem uma hierarquia ali, e essa hierarquia é a autoridade. É a pessoa que está acima dele e que vai direcioná-lo e vai dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito, como deve ser feito ou como não deve ser feito. Só que aí cabe ao adulto a conexão. Porque não tem... Se um filho não te respeita e não respeita um pai em lugar nenhum, o que faltou ali não foi autoridade, foi conexão muitas vezes, foi limites, foi entender a criança e a criança ser entendida. É por aí que a coisa toca. É por aí que a gente precisa olhar e perceber. E isso, gente, é muito sério. Porque se a gente não olhar para as nossas crianças, se a gente não cuidar delas, se a gente não acolher os sentimentos delas, a gente vai criar filhos distantes, que amanhã ou depois justamente não respeitam os pais ou até matam os pais. Como na minha época de adolescente aconteceu. Com uma pessoa que hoje é famosíssima, uma blogueiríssima e tem milhões de seguidores na internet. Por quê? Porque provavelmente não teve conexão na criação dela. Não teve respeito pelos pais. E o respeito não é pela autoridade. O respeito vem na conexão. O respeito vem no exemplo. O respeito vem na hora que ela se sente segura para falar sobre os sentimentos dela. Quando ela se sente acolhida para poder levar os sentimentos dela. Porque se seu filho tem medo de você, ele não vai vir com demandas para falar com você. Ele vai guardar aquilo. E se a criança guarda aquilo, ela vai acumulando, mas ela precisa se sentir pertencente a algum lugar. E aí, em algum momento, ela vai achar alguém que é pertencer, que vai acolher ela, que vai trazer todas aquelas dores dela. Talvez ela nem fale sobre as dores dela, mas não precisa. Ela vai perceber que tem pessoas falando sobre a mesma coisa, pessoas que têm raivas de mulher, todos juntos, aliás, odiamos mulheres, as mulheres são não sei o que lá. Que é esses red pills da vida, essas redes. Por quê? Porque a gente, como pai e mãe, falhou nesse lugar. A gente não soube acolher. Ah, eu vou criar um menino frouxo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai criar um menino ou uma menina que sabe lidar com os seus sentimentos. Que provavelmente é uma pessoa muito mais forte emocionalmente para lidar com a vida amanhã ou depois. Gente, esse assunto é intenso, é pesado e muitas vezes gera muito debate aqui. Mas se vocês quiserem que eu continue, eu vou parando o vídeo hoje por aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, dar o joinha aí para fortalecer aí os vídeos e tudo mais. E compartilha com aquela pessoa que você acredita que precise ouvir isso hoje. Bora? Bora? Bora, bora? Então,
não se esquece. Se inscreve no canal, toque no link e compartilha com aquela pessoa que você quiser. E se quiser saber mais sobre isso, vamos discutir mais, vamos conversar mais sobre isso, deixa um comentário aqui ou me manda ali no Instagram que a gente vai conversando e falando sobre essas coisas.